Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo da hora que você for assistir ao vídeo. Eu tô me ajeitando aqui porque eu estou de pala, ó, pala, poncho, sabe poncho, pala, essas coisas, sim, porque não é frescura não, se você achou que era frescura não é, porque a coisa é periclitantemente fria. Sejam todos muito bem-vindos aos estudos nos caminhos da Torá Sharon. Eu sou a Sharon. Porção semanal Parashat Pinhas. Eu vou ler hoje, em conformidade com o rabino que tem o nome da Parashat, o rabino Pinhas Peli. É de abençoada memória. Um texto curto, uma abordagem um pouco diferente que eu gostei muito e que eu concordo. Então, às vezes, quando eu trago um pensamento aqui de um sábio, o qual eu concordo, claro que fica mais fácil, não é? Fica mais difícil quando nós não concordamos, mas nós queremos trazer o pensamento daquele sábio, que não significa que porque nós não concordamos esteja errado, ou não seja bom, ou qualquer coisa assim. Então, nós saímos de Cora, né? Nós saímos de Balak, quero dizer, e entramos em Cora. Nós tivemos ali, então, falamos sobre a feitiçaria, falamos sobre aquele encantamento por si mesmo, aquela coisa em si mesmada, não é? Eu sou o tal, eu falo com Deus, eu tenho o dom da profecia, eu faço o que eu quero. Eu tenho muitas capacidades esotéricas, eu tenho uma certa intuição muito forte, eu sou quase que um vidente, eu posso tudo. Quando ele abençoa Bilam, quando ele amaldiçoa e da sua boca saem maldições, nós vemos nitidamente o término ali, ou o limite ali, tanto do nosso livre-arbítrio, não é? Quanto do nosso achismo, né? Do achismo de acharmos que sabemos tudo, que sabemos mais, que podemos passar por cima do Criador, sendo que somos criaturas e estamos dentro dele. Então nós vemos essas coisas. Agora nós chegamos em Pinhas, onde ele tem uma atitude, porque quando nós saímos da Parashat Balak, nós temos a parte de Pinhas, sabe que naquele momento que as maldições então não aconteciam, a ideia foi: tragam mulheres para também encantar este povo, no sentido encantar, não no sentido bom, estou encantada por você, não no sentido encantamento mesmo, no sentido sedução, não é? Vamos pegar aqui os homens no seu ponto fraco, vamos derrubar este povo e tudo mais. Vamos fazer a bênção do café. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol nihiyah bidvaro. Vou tomar 2 golinhos. Sabe que entre a bênção e ingerir o alimento, né, nós não podemos falar. Então eu falei, depois eu disse, vou tomar um golinho. Aí pode, né? Você precisa abençoar, pedir licença para aquele alimento, usufruir do alimento e daí você pode falar outras coisas, né? Começar essas conversas. Então, Pinhas, nós vamos ver aqui, agora nós vamos falar simplesmente de Pinhas. Primeiro, ele termina a Parashat com ele, não é? Por aquele fato dele ter aquele ímpeto de ir lá e defender, vamos dizer assim, de honrar tanto o lugar, quanto a situação, quanto Moshe, quanto Deus, quanto a religião, enfim, aquela situação horrorosa, daquela, como é que a gente fala? Aquele fornicamento, não é? Aquela atitude horrorosa que tiveram em frente ao povo, que foi copular, que foi ficarem juntos e tal. Então ele acaba matando os dois, e dizem os sábios que a lança atravessou, atravessou os órgãos genitais, assim, dos dois, né? Diz no ventre, mas nós sabemos que é mais abaixo, para que também possa ser trabalhado posteriormente pelos sábios,
que isso deixa claro o motivo, o pecado estava ali, no que eles estavam fazendo, para que isso não incentivasse o povo a poder achar que pode estar matando todo mundo só porque fez alguma coisa que considerou errado, ou seja, fazer justiça com as próprias mãos. Então eu sou formada em Direito, não é? Eu sou bacharel em Direito, eu nunca advoguei, tá? Não tive essa vontade, não tive. Mas nós sabemos, conhecemos, eu fiz bastante estágio, né, onde eu advoguei sem remuneração e tudo mais, mas não como profissão no estágio. Nós sabemos que na hora da defesa, quando você é um advogado, você é contratado por alguém, você não sabe se aquela pessoa ela é culpada ou ela é inocente. O seu trabalho é defendê-la. Você pode escolher por não defendê-la se achar que ela é culpada, não é? Mas aí você vai ter que ter uma ética, uma moral, uma índole muito lapidada aqui, não é? Realmente ser uma pessoa idônea e dizer não quero este serviço porque você é culpado. Por outro lado, você é o profissional, você deve defendê-la, afinal de contas todo mundo tem um direito à defesa, né? Por outro lado, você é aquela pessoa, só um momento. Agora foi o correio que chegou aqui. Bom, então você, por outro lado, você vai defender, por exemplo, ou você vai ser o advogado, tem o advogado de defesa e tem o advogado da outra parte, não é? Então a família ou assim, a promotoria vem e vai acusar aquela pessoa. Então, nesse momento, nós ficamos numa situação muito difícil aqui. Vamos defender Pinhas, vamos dizer, olha, ele fez o certo, ele fez o que ele deveria ter feito. Ou nós devemos pensar e dizer assim, mas ele não poderia ter feito uma justiça com as próprias mãos, porque quando nós fazemos justiça com as próprias mãos, nós colocamos em dúvida a própria atitude, os desígnios, o plano do Criador, o plano da divindade. Então eu resolvi ler sobre esse Rabino Pinhas, porque ele deixa muito claro que nós não estamos aqui nem para atacar, nem para defender, nem para atacar Pinhas, nós vamos levar o texto à risca. No final eu vou deixar aqui um vídeo que nós fizemos sobre um assunto muito interessante, eu espero que vocês assistam, ele realmente é bem importante, quando nós falamos sobre desinformação, sobre quando nós fazemos Lashon Hará, por exemplo, quando nós vamos fazer Lashon Hará sobre Pinhas, ou vamos dar vazão a uma atitude que nós não queremos que aconteça. Não é? Quando Moshe estava aqui preocupado em decidir quem seria o seu próprio líder, ele pergunta para Deus, por favor, né? Eu quero uma pessoa assim, ele dá ali as suas ideias. Nós entendemos que um líder não deve ser uma pessoa que queira só guerrear, né? Que seja uma pessoa agressiva, mas também não que não seja passivo demais. Então nós sabemos que a ideia aqui inicial seria Pinhas, o sucessor de Moshe, mas nós vamos entender que a pessoa ideal era realmente Josué e Yehoshua ben Nun. Vamos tomar mais um café. Está frio. A escolha de um líder. A escolha de um líder. Eu disse para vocês assistirem o vídeo que vai ficar no final, porque tem a ver até com isso, tá? Tem a ver com liderança, tem a ver com você achar que pode mudar as coisas que já estão ali, que é da vontade de Deus, de você achar que deve ficar no lugar do outro, como Korah achou, de você achar que você, sabendo ali a mandinga, você pode fazer o que quiser. Na hora H, quando ele foi amaldiçoar, ele abençoou, nós já sabemos disso, Bilam e tudo mais. E quando Pinhas vai lá e faz justiça com as próprias mãos, será que ele é o líder ideal? É isso que eu quero dizer. Me atrapalhei um pouco. Ele é o líder ideal? Aquele que incita a população, que incita a nação a fazer uma justiça com as próprias mãos? Mas nós estamos falando de Pinhas. Vejam como é difícil ser um advogado, não é? Bom, a escolha de um líder. A principal preocupação de Moshe ao se preparar para deixar este mundo não é em relação à sua família ou aos seus negócios particulares. Quem ocupa a sua mente acima de tudo é o seu povo. Preocupado com a escolha de seu sucessor, volta-se para Deus em prece. Moshe. Que o eterno Deus dos espíritos de toda criatura nomeie um homem sobre a congregação. Isto está em Bamidbar 27:16. Ele pede
para Hashem. Nesse momento aqui, essa velhice, essa canseira, esse saber que não vai entrar na terra de Israel, não tira de Moshe a sua hombridade, a sua dignidade, de ter a sua preocupação, de continuar preocupado com a nação. Quer dizer, ele sabia que não ia entrar. Se ele fosse uma pessoa... Aí a gente vê como que Deus sabe o que faz. Se ele fosse uma pessoa não idônea, não é? Se ele fosse um líder mal escolhido, não é? Olha só, Deus errou, escolheu o líder erroneamente. Ele ia fazer o quê? O que vocês acham que ele ia fazer? Ele ia simplesmente, não estou mais nem aí, que venha quem for, eu que merecia tanto entrar na terra não vou mesmo, seja quem for o líder. Não foi o que aconteceu. Ele continuou esquecendo de si mesmo, anulando os seus problemas particulares, tinha aquele processo do relacionamento marital, todas as coisas em volta dele. Ele era um ser humano individual, não esqueçam disso. Isso ficou em segundo plano, isso ficou em terceiro plano, isso ficou em plano nenhum. O interesse dele, a preocupação dele é que houvesse uma continuação de uma liderança que realmente cumprisse os desígnios da divindade, os desígnios de Deus. A pressão de Moshe para que a nomeação seja feita de imediato não se deve à falta de um candidato adequado para a tarefa. Ao contrário, diz o Rebbe Koski, ele, inclusive, vislumbra a pessoa com os atributos de um sucessor natural. Esse sucessor natural é Pinhas, que acabou de demonstrar uma capacidade inigualável de liderança, revelada pela coragem e ousada sagacidade ao matar os infratores e fazer cessar a ira de Deus contra seu povo. Como nós não podemos aqui ler a Parashá, assim, literalmente e integralmente, eu os aconselho que leiam, não é? A Parashá. A pessoa às vezes pega e vê só o vídeo, os pedacinhos e não lê a Parashá. Leia a Parashá, tenha a Torá do seu lado, é importante até nesse momento. Então, 27:16, leia toda a parte, leia a porção inteira, faça o seu estudo semanal, como nós sempre falamos. Reveja sempre a história, nunca fique só com os comentários, porque não pode ser inteiro. Então veja aqui, que eu não posso ler inteiro. Então veja aqui que essa pessoa natural, um sucessor natural, não neto de Aharon, veja que é Pinhas, que acabou de demonstrar sua capacidade inigualável de liderança. Ele foi lá e matou os dois que estavam, copulando em frente ao povo, desrespeitando tudo, inclusive Deus, não é? Revelada esta coragem e a ousada sagacidade ao matar os infratores. Esse é o líder que nós queremos. E vai lá e mata a cobra e mostra o pau. Será, às vezes, eu já disse antes, o ataque é a melhor defesa, não é? Às vezes não. Às vezes a atitude com as próprias mãos é a única que nós temos, e essa é a legítima defesa. Às vezes ela é um excesso de legítima defesa, às vezes ela é um fanatismo, como nós vamos ver aqui, ou um ímpeto, quando este ímpeto, que talvez fosse o que estava faltando um pouco para Moshe, porque ele estava cansado, não era um ímpeto que faltava para Pinhas, ele estava no fervor da juventude. Aí ele não tinha ele não pensou muito, ele teve o seu ímpeto mesmo. Nós precisamos de um líder com ímpeto, mas um líder equilibrado, não é? Sábio, experiente. E esse era Moshe. Agora podia estar sem muito ímpeto, mas tinha antes. A atitude de Pinhas, o extremado e zeloso, foi até mesmo endossada por Deus, né? Quando diz ali que cessou a ira de Deus. Ele gosta de Pinhas, porém, é exatamente isso que amedronta Moshe. Olha onde é que está aqui a sapiência, onde é que está a experiência, onde é que está realmente a sabedoria de Moshe. Isso amedronta Moshe, o treinado e experiente líder. Ele gosta de Pinhas e, sem dúvida, aprova seu corajoso feito, mas, ao mesmo tempo, não consegue ver como esse fanático, as palavras são dele. Não é? Eu espero que a tradução tenha sido feita certo. Que numa situação de crise decidiu tomar as leis em suas mãos. Pode vir a ser o líder permanente de seu povo. Porque você imaginou um líder que... achei que deu uma trava aqui. Você imagina um líder
que incentiva o povo a agir com as próprias mãos, incentiva o povo que isto é o certo, isto é o errado e é assim que funciona. E é ser como? É ser tudo guerra, agressividade, todo mundo fazendo como achava que devia fazer, esquecendo de que existe um Deus, primeiro de tudo. E aí nós vamos vindo para chegar aqui, nós buscamos o quê? O entendimento, a paz. Será que esse era o líder certo? Tomar a atitude certa no momento certo? Mas também não podia ser uma pessoa passiva, que o povo mandasse nele, não é? O que é um líder? O líder é um chefe? O líder é um líder. O líder é aquele que manda, o líder é aquele que negocia, que conversa, que explica os motivos, as motivações de ter a determinada atitude. Bom, ele gosta de Pinhas e sem dúvida prova seu corajoso feito. Estou lendo de novo, tá? Mas ao mesmo tempo não consegue ver esse fanático que numa situação de crise decidiu tomar as leis em suas mãos. Ele ficou com medo que esse poderia ser o líder do seu povo. Ele pede a Deus que nomeie o novo líder e passa a especificar as qualidades que gostaria de encontrar na pessoa a ser indicada. Por isso é importante que você leia a Paraxá. Ele vai especificar, não é? Ele vê que assim também não é. Ele é corajoso, foi muito bonito, mas não pode ser assim em todas as situações. Então tem que ser alguém que tenha discernimento, não é? Essa liderança precisa ser alguém que consiga perceber, que tenha uma boa percepção quando é o momento de agir, quando é o momento de se retirar, quando é o momento de ficar na espreita, quando é o momento de apaziguar ou de incitar alguma coisa ali, não é? O toque do chofar não é a qualquer momento. De acordo com Urashi, o clássico exegeta, e também o Midrash, o significado implícito da súplica de Moshe a Deus é a seguinte: soberano do universo, Deus dos espíritos de toda criatura, tu és o maior conhecedor das mentes de todos os homens e de como a mente de um homem difere da do outro. Olha aqui. Nomeie sobre a congregação um homem que seja capaz de suportar as divergências de opinião de cada um de teus filhos. Moshe sofreu com o povo reclamando, Moshe sofreu com o povo reclamando de novo. Moshe sofreu com o povo fazendo rebelião contra ele, Moshe sofreu com Lachonará, Moshe sofreu com várias coisas e ele se manteve fiel. Ele teve umas raivinhas ali, nós já falamos sobre esse assunto, bateu na rocha, gritou com o povo e tudo mais, quebrou as tábuas da lei. Essa parte foi séria, não é? Mas nós entendemos a sua anulação, né? Com o fato de não entrar na terra, a sua abnegação e a sua resiliência e o seu entendimento que deveria escutar o povo, que é que o povo é que quer, não é? Então o verdadeiro líder não é o fanático intransigente, mas um homem capaz de tolerar todos os pontos de vista. Você é capaz de tolerar todos os pontos de vista, de conversar, de dialogar para entender o que é o melhor naquele momento para a nação? Então você pode ser um bom líder, não é? Ou você sai quebrando tudo, não pergunta para ninguém, para o próprio povo, o que é que o povo quer ou o que ele pensa sobre o assunto. O verdadeiro líder não é o fanático intransigente, mas o homem capaz de tolerar todos os pontos de vista. Um homem sobre a congregação. Alguém superior à fútil politicagem partidária também. Ali quando teve aquele problemício com Korah, nós sabemos que existia uma política ali. Então Korah tinha dinheiro, ele era também muito famoso, muito bem visto, ele conseguiu convencer aqueles 250, ficou uma coisa partidária. Se eu for o sumo sacerdote, eu sei lá, não é? Vai saber o que foi dito, eu prometo para vocês isso, isso e isso. Então nós vemos uma politicagem. Um líder deve estar acima disso, não é? Bem atual, não é mesmo? Quando Deus responde à súplica de Moshe, designando Yehoshua ben Nun como o futuro líder, que está no versículo
18, ele o descreve como homem no qual há este espírito. Que espírito? Esse espírito de escutar o povo, mas também ter coragem. Esse espírito de aguentar, de suportar, de ter tolerância, realmente resiliência com relação aos contraditórios, não é? Aquilo que o povo pode ou não concordar, as opiniões diferentes da sua e umas das outras, não é? Aqui, comentou Rashi, um homem que sabe como lutar contra a mentalidade de cada um deles, sabe lutar contra a mentalidade de cada um deles, ele vai lá dentro, ele é quase um psicólogo. O líder não adianta ser só aquele que levanta a espada, ele precisa conversar e entender os porquês, a mente de cada um do seu povo. É como quando a gente diz que um bom professor conhece cada aluno, não a sua turma, ele conhece cada aluno. Então ele sabe até se aquele aluno lá, ele colou mesmo naquela prova ou não, ele conhece os alunos que tem. Mas isso só um bom professor. Bom, então um homem que sabe como lutar contra a mentalidade de cada um deles, para ensinar-nos que ser tolerante não implica necessariamente passividade ou fraqueza de caráter. Tem alguns lugares, eu já vi, que caracterizam, que descrevem Yehoshua ben Nun, Josué, como passivo demais, como condescendente demais. Não é verdade. Vou colocar aqui no final, até na tela final, o vídeo sobre desinformação e as coisas que mentem para nós, a gente passa adiante. Esta é uma que eu já digo desde já, não é verdade. Não era passivo, era inteligente, era sábio, era profeta, foi considerado o primeiro rei de Israel, mesmo sem uma coroa, não é? Sucedeu Moshe. Bom, um bom líder deve conhecer seu próprio pensamento e ter a habilidade de defender sua posição e deve ser capaz também de mudar de ideia, libertando-se daquelas pré-concebidas. Quer dizer, defender sua posição não é ser ditador, não é? É defender a sua posição, não é impor a sua posição, não é impor o seu pensamento, e deve também estar suscetível a mudar de ideia, porque pessoas inteligentes mudam de ideia, né? Se precisar mudar de ideia, libertando-se daquelas pré-concebidas, ele pode mudar de ideia. Por isso nós sabemos que imutável é a Torá, mas as nossas interpretações precisam se modernizar. Ela é a mesma e sempre será. Ninguém nunca vai fazer nada diferente do que está ali, mas algumas coisas que lá estão talvez precisem ser interpretadas em cima das interpretações dos sábios de maneira moderna para se encaixar, né? O Talmud faz grande parte disso, né? Algumas coisas que estão no Talmud nem existiam e hoje servem, não é? Bom, onde é que eu tô aqui? Não deve ser do tipo que declara: minha decisão está tomada, não me confundam com fatos. Um bom líder não é um ditador. A palavra ditador já vem, que vai estar querendo dizer que a pessoa dita ordens, dita coisas. É como um ditado, eu dito e você escreve. Não, aqui nós vemos como um líder, então aquele que tem minha decisão está tomada, não me confundam com fatos, é aquele que não serve para suceder Moshe. Dentre os sinais de deterioração que deverão ocorrer antes da chegada do Mashiach, o Talmud menciona Pene Hador Kifne Hakelev, líderes com o caráter de um cão. Vamos entender. Sobre isso, comenta o Hafetz Haim. Eu gosto muito porque nós fazemos o nosso trabalho de Lashon Hara. Um cão geralmente segue à frente de seu dono, dando a impressão de que é o animal que está escolhendo o caminho. Mas, na realidade, o cão para de vez em quando para olhar para trás e ver em que direção seu amo quer ir. Um líder que fica olhando para trás para ver onde as massas querem que ele vá, não é um líder. Pode até ser igualado a um cão. Muito, muito, muito importante. E mais importante ainda, você ir lá assistir o vídeo no final sobre aquele fake news dos lobos. Sim, um bom líder fica à frente e um lobo fica à frente.
Ele não fica olhando para trás, vendo para onde é que será que a matilha quer ir. Ele não faz isso, ele lidera a matilha. Além de um espírito firme e receptividade que outras qualidades Moshe deseja encontrar em seu sucessor, um homem que saia adiante deles, olha só, de sua congregação. Um antigo Midrash faz a seguinte interpretação: não como os reis de outras nações que enviam suas tropas para a guerra, enquanto eles mesmos ficam na retaguarda, mas um homem que vá à frente de seu exército. Nós sabemos que na maioria das vezes na história o rei manda o seu exército vai, mas o rei fica protegido. Não é o que acontecia com o povo de Israel, não é o que acontece nesses momentos, e não foi o que aconteceu com Yehoshua. Ele é que liderava o próprio exército para uma batalha, não é? Nesse momento, nós sabemos que depois nós vamos ter ali os chefes do exército, mas o rei não fica esperando o que acontece. Os que fizeram isso, infelizmente em algumas batalhas até Davi, não foi? Todas as vezes que isso aconteceu, teve problemas. Se não no momento da guerra, pós-guerra, ou pós-batalha. Moshe continua e pede para que seu sucessor seja um homem que os faça sair para a guerra, tá? Os convença, os ajude, os demonstre, não é incite, os demonstre que precisa sair para a guerra e que os faça entrar. Moshe bem sabia que uma coisa é fazer um povo sair para a guerra e outra é fazê-lo sair da guerra e levá-lo de volta ao lar. Sabe, aquela pessoa equilibrada, até aqui eu posso incitar, eu posso dizer, e nem é incitar a palavra, incitar, é orientar, ir junto, mas agora é o momento de nós voltarmos para casa, não é? Aquele ódio, aquela justiça com as próprias mãos que acaba parecendo que é o que Pinhas fez, esse sangue nos olhos não pode existir num soldado, porque ele não vai com ódio, ele vai para defender, não é? Quando o ataque é a melhor defesa, é nessa. Então ele guerrilheia e depois ele volta para casa, ele consegue sair deste ânimo que fica a pessoa, este ímpeto de guerra e voltar a seu status quo, para a sua família e tudo mais. Ele não pode ser um líder que fica incitando o tempo todo, quebrem tudo até o último e não voltem para casa, não saibam a hora de dizer chega, não saibam a hora de levantar a bandeira de paz, tá? Um líder sabe fazer isso. Onde é que eu estou aqui? Bom, sabia que uma coisa é fazer um povo sair. A segunda tarefa é muito mais árdua, aquela de trazer o povo de volta, né? Um verdadeiro líder tem que ser capaz de fazer as duas coisas. Depois que você convenceu, estimulou, orientou, incitou uma pessoa a fazer alguma coisa, ou um grupo, não é? Você os convenceu e colocou bastante pimenta ali, é muito mais difícil. Ou você incitou a raiva, por exemplo, em alguém, é muito mais difícil você sair disso, você tirar a pessoa disso. E um bom líder faz as duas coisas. Há uma discussão numa comunidade e de repente o líder fala, esta é o que nós vamos discutir, esse é o assunto, agora é Pinhas e vamos discutir. De repente a discussão já está entendida, as partes já conversaram, as opiniões já foram colocadas, mas o ânimo ali subiu, ficaram exacerbados, não é? Ficou uma coisa meio quente ali, aquele sangue nos olhos, e aquilo vai virar uma briga, aquilo ali, agora o líder precisa saber fazer com que eles retornem, com que eles parem, com que eles voltem ao seu estado que começou, ao seu status quo. Por aí que vem as raivas a mais, né, os ódios e tudo. Vem quando não sabe parar. É quando nós discutimos, nós tendo ou não tendo razão, nós não sabemos parar. Um líder sabe dizer quando o povo, quando os soldados devem lutar, não é? Ir à guerra, e ele sabe quando é hora de cessar fogo. Bom, e o Eterno disse a Moshe: toma para ti
a Josué, filho de Nun, né? Yehoshua é Benun, em 27:18, né? Yehoshua, como sabemos, foi por muitos anos o assistente mais chegado a Moshe. Lembram que quando Moshe subiu no Monte Sinai, Yehoshua ficou lá embaixo? Eu ia dizer no topo, no pé da montanha, ele ficou lá. Até aqui você pode ficar mais, não, porque aí era só Moshe mesmo. Ele foi o único que ficou mais próximo. Ele era aquele que ficava às tendas mesmo, ele era aquele que estudava, ele era aquele que tinha toda a lei oral vinda de Moshe diretamente para ele, de Moshe para ele, não é? Então, de Deus para a Torá, da Torá, Deus, né? Deus para Moshe, a Torá, e Moshe para Yehoshua. Ele era o primeiro, ele era aquele aluno da primeira classe, não é? Ele era o jovem que não se retirava de dentro da tenda, é o que eu estava falando, só que está em Shemot, tá? Êxodo 33:11. E apesar disso, Moshe não havia pensado nele para sucessor, até que lhe foi dito por Deus. Por quê? Porque ele pensava na parte familiar ali, como vinha sendo, não é? Ia dar mais um problema se fosse, né? Iam querer fazer rebelião e tal. Porque por conta de Aharon e Pinhas ser um descendente de Aharon. Então ele pensava que seria Pinhas até aquele momento. Aquele momento ele ficou com medo. Eu não quero um líder que fique matando todo mundo, que faça justiça com as próprias mãos e dê as costas a Deus, como já tivemos na história, como quando eles adoraram o bezerro, quando eles fizeram a rebelião, dando as costas para a decisão que era de Deus. Então ele pede para Hashem, porque até então ele achava que seria Pinhas mesmo. Bom, até que lhe foi dito por Deus: aqui está o seu homem, no seu próprio pátio, e porás tua mão sobre ele. E Moshe fez conforme o Eterno lhe ordenara, e o fez sinceramente. Ele quis, ele viu que Deus estava certo, não tem como Deus estar errado, não é mesmo? Ele sentiu em Josué: este é o líder. Este é o líder corajoso, este tem tudo que Pinhas tem e muito mais, porque ele sabe que momento ele deve ser Pinhas e que momento ele não deve ser como Pinhas, não é? Esse era Yehoshua. Em vez de uma mão, pôs suas duas mãos sobre ele. E assim um líder foi escolhido e encarregado da extraordinária tarefa de conduzir o povo à sua terra prometida, a tanto esperada. Essa paraxá, eu resolvi ler unicamente esse texto do Rabino, justamente Pinhas Peli, Rabino Pinhas HaKohen Peli. Ele é de 1930 até 1989, então de abençoada memória. É um texto curto, porque realmente esse vídeo que eu quero colocar no final desse aqui, na tela final, ele é bem importante e vai complementar esse aqui muito bem. Então eu acho bem importante que vocês vão lá e assistam. A mensagem aqui é que para ser um líder você não precisa e nem deve ser um ditador. Que para fazer justiça você não deve simplesmente fazer com as próprias mãos, por isso existem as leis. Nós sabemos que as leis dos humanos são falhas, mas a Torá não é. Então, nós também sabemos que para que a Torá não seja interpretada de uma maneira errônea, nós precisamos de homens equilibrados, homens e mulheres equilibrados, de pessoas que entendam que quando você é um líder, não é para você, é para o povo, é em nome da nação, não é? É para a nação, em nome dela, não é? A serviço a Hashem, a Deus, e não para o seu bel prazer, para o seu poder, para aparecer, e muito menos de uma maneira fanática, não é? Porque aquela ali é uma religião, eu vou matar em nome de Deus, eu vou matar em nome da religião. Aqui é um texto muito simples, é um vídeo muito simples, mas ele é muito importante e muito moderno, ele é muito atual. Nós vemos o que está acontecendo agora, não é? Agora que eu digo olha, se você estiver vendo isso aqui, sei lá em que ano, acho que vai ser ainda, porque está tão longe, parece,
não é? Das pessoas entenderem a diferença de um ditador, a diferença de uma democracia, e que também não precisamos ter uma baderna só porque se chama de democracia. Como nós estamos precisando aprender a arrumar a casa, não é? Então vamos nos arrumar a nós, depois a nossa própria casa, para ir abrindo e chegar nas nações. Como nós precisamos sair da ignorância, saber que essa ignorância, que a desinformação está fazendo pessoas idôneas, pessoas boas estarem de lados complicados, não é? Sair desse preconceito de que esse é o lado certo, esse é o lado errado. Vamos parar, vamos conversar. Quando é que isso vai acontecer? Não foi fácil simplesmente dizer, realmente eu não quero ser advogada, eu não quero mesmo. Demorou isso, não foi assim de uma hora para outra, não é? Eu fiz um curso, fiz muito bem, esse curso fui muito bem, inclusive no curso eu aprendi muitas coisas, mas essa coisa de defender, essa coisa da própria legítima defesa, todo esse tipo de coisa que é abraçado pela Torá, mas que nós precisamos entender que aqui, não é? Na nossa vida prática e cada ano que vai passando, nós precisamos interpretar, respeitar e não precisar usar, não é? Sabe quando você tem uma arma, você tem um porte, você tem registro, você pode agir daquela maneira, o melhor é que nós nunca precisemos usar. Então, quando esse pecado acontece ali, Pinhas, ele teve o ímpeto, vou terminar com isso, cortar o mal pela raiz. Isso foi algo muito digno, mas soou como um fanatismo e pior, não serve para ser líder. Serve para ser aquele ali, justiceiro daquele momento, não foi com má intenção. Ele fez o que deveria ter sido feito, afinal de contas, não cessou a ira de Deus. Mas como líder não serve, porque senão nós vamos estar se matando. Você faz uma coisa para mim, eu respondo, você faz lachonará de mim, eu faço de você, eu levo adiante, eu maltrato esse, mas que ele maltrata aquele, eu dito as leis. Eu aceito tudo que os outros dizem, desde que o que os outros digam seja aquilo que eu penso. Nós temos aqui o quê? Um mundo ditador, né? De pessoas presas, de pessoas acuadas, de pessoas infelizes e de pessoas agressivas com o sangue nos olhos. Então eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma pincelada muito curta sobre Pinhas, porque eu realmente não tinha a vontade de abordar o lado que foi bonito, porque eu não quero fazer um desserviço e alguém não compreender que é assim que se faz. Você vê alguém agindo de uma maneira desrespeitosa em frente a um templo, em frente ou nas pessoas. Nós sabemos que na lei dos homens nós temos aquela lei de atentado ao pudor, por exemplo, de tirar a roupa, né? Você imagina então fazer um sexo explícito no meio da rua, né? E toda uma parte religiosa, desrespeitando algum lugar sagrado e pessoas sagradas e tudo mais, fazendo isso. Nós sabemos que tem as leis dos homens, vai lá, a polícia prende a pessoa. Então eu não quis abordar demais o lado de que não tinha essa polícia, né? O lado de que ele fez aquilo que deveria ter sido feito para acabar com aquele mal pela raiz, porque parece que todo mundo sabe que não é bem assim hoje. Infelizmente, não é verdade. Algumas pessoas vão entender de uma maneira, outras pessoas vão entender de outra, e nós queremos ficar no equilíbrio. O líder não é aquele que nos põe medo e nem aquele que põe medo nos outros, e muito menos aquele que incita a guerra. Um líder é aquele que sabe a hora de baixar as armas e que sabe a hora de se levantar. Então, ele não servia para líder. Pode ser queridinho, bonitinho, coração, mas não um bom líder. E também escutar o povo, né? Porque ele não perguntou para ninguém, ele foi lá e fez. O que eu disse, então eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo curto. Vai ter gente que vai gostar, porque é curto. Eu vou ler hoje o Salmo 15, vamos ficar felizes com isso. E que bom que foi curto, porque eu faço muita questão que vocês assistam o vídeo, o próximo vídeo que eu vou deixar na tela final, porque ele realmente é muito importante para tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Que é o quê? Estudarmos a Torá e, no meu caso, é compartilhar as coisas que eu vou vendo, que eu vou aprendendo. Aqui ninguém ensina, aqui todo mundo ensina.
Aqui ninguém aprende, aqui todo mundo aprende. Então aqui todo mundo compartilha, para que a gente treine isso, não queira na vida só receber, mas compartilhar. Sabe de uma coisa legal? Interpretou de alguma forma diferente, quer fazer o seu comentário? Então não só receba o vídeo, mas compartilhe comigo nos comentários o que você acha sobre isso. É para isso que nós estamos aqui, para aprender a compartilhar. Quando eu digo aqui é no mundo, tá? No mundo físico. Porque até então a gente só recebia de Deus, né? Até o maná caía do céu. Agora a gente vai ter que aprender a buscar com as próprias mãos e compartilhar com os outros. Um salmo de Davi. Ó Eterno, quem habitará em teu tabernáculo e quem ascenderá a teu sagrado monte? Aquele cujo caminho é de retidão, que prima pela justiça, cujo coração se rende à verdade, que não tem calúnia em sua língua, que jamais praticou o mal contra seu companheiro, nem causou vergonha a seu próximo. O malévolo lhe é repulsivo, mas aos tementes a Deus concede honra. Não anula um juramento, mesmo quando lhe é danoso. Nunca emprestou seu dinheiro a juros, nem aceitou suborno contra o inocente. Quem desta forma se comporta, jamais sucumbirá. Shalom a todos. Vocês podem dizer amém. Amém é uma concordância? É um assim seja.